Oiê, meu nome é Mariana Junqueira, do Meu Colorido Terrazzo, e hoje eu vou ensinar para você uma técnica que eu chamo de concreto estampado. E você vai conseguir fazer aí, mesmo que nunca tenha feito nada parecido antes e mesmo que se ache sem nenhuma habilidade. E os materiais que nós vamos utilizar são esses. Fica comigo até o final para acompanhar todo o processo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, vai pegar o cimento estrutural branco, que eu já deixei aqui separadinho e tá peneirado, e nós vamos misturar com água purinha, sem nenhum tipo de aditivo. E a gente vai fazer uma misturinha para que ela fique numa textura bem boa de trabalhar, e depois nós vamos pigmentar e você vai acompanhar tudo pertinho comigo. Bom, essa é a textura que a gente vai trabalhar. Eu já deixei uma textura como se fosse um cremezinho, mas que não cai de forma aquosa. Tá vendo que ele demora um pouquinho para cair? Eu vou estar pegando essa massinha e vou separar em 5 potinhos diferentes. Aqui eu utilizei, coloquei aqui para vocês tampinhas de potes plásticos, mas pode ser qualquer recipiente que você tiver, tá? Vão ser pequenas quantidades, então por isso não precisa ser nada que tenha profundidade ou coisa parecida. Eu vou estar utilizando aqui pigmento líquido e pigmento em pó, para vocês verem que é possível qualquer um dos dois. Lembrando que pro concreto, o ideal é sempre que seja o pigmento em pó, que é o apropriado, né? Que é composto com óxido de ferro, porque os pigmentos líquidos têm uma tendência um pouco maior ao desbotamento. Mas aqui, como a gente vai estar fazendo peças que vão ficar dentro de casa, vão ficar expostas a grande luminosidade, não vai ter problema, tá bom? Bom, vamos lá, que eu vou colocar os pigmentos em cada corzinho e vocês vão acompanhar comigo.
Bom, aqui eu escolhi 2 tipos de desenhos diferentes. Uma bandeja a gente vai estar fazendo toda de bolinhas e a outra a gente vai fazer com um arco-íris, uma estampa de arco-íris. Lembrando que se você tiver bastante habilidade de desenho, aqui você pode explorar o máximo que você puder. Eu vou estar usando aqui utensílios muito simples, colherzinha, palitinho, aqui é um palito de churrasco, mas pode ser tranquilamente um palito de dente, para a gente colocando, fazendo o depósito das tintas e fazendo os desenhos que a gente quer que fiquem estampados na bandeja, tá? Lembrando aqui, eu não passei nenhum tipo de desmoldante, porque como a gente vai estar trabalhando com a massa um pouquinho mais molinha, eu não quero que ela escorra, que ela deslize. Se eu tivesse passado a vaselina líquida ou sólida, ou o óleo, por exemplo, como desmoldante, essa massinha ia acabar escorrendo e ia prejudicar o desenho que a gente vai estar fazendo. Então eu deixei aqui o meu molde sequinho e a gente vai começar a fazer o depósito e os desenhos e você vai acompanhar aqui de perto.
Bom, finalizados os nossos desenhos, nós vamos deixar agora as nossas bandejas descansando por pelo menos 40 minutinhos, para que os desenhos, conforme a gente coloque depois a massa por cima, não se desfaçam, né? O ideal é que eles se incorporem à massa, então assim, que não fique aquele desenho estático, totalmente separado, por isso que a gente não espera tanto tempo, né, que eles sequem, mas também que eles não se dissolvam totalmente. Então por isso que esses 40 minutinhos são importantes, para que a massa dê uma prévia endurecidinha. Bom, vamos esperar então o tempinho e já a gente volta. Bom, agora a gente vai fazer a massa das nossas bandejas. Aqui, cada bandeja pesa em torno de 350 gramas, tá bom? Eu vou fazer aqui o traço que eu normalmente utilizo para esse tipo de peça, que a gente vai utilizar 1/3 de areia para 2/3 de cimento estrutural branco. Aí você pode estar assistindo essa aula e de repente já trabalha com concreto e vai falar, mas eu uso um traço diferente. Gente, não tem problema. Utilize o traço que você está acostumado, tá? Aqui eu tô fazendo o traço que eu acho que fica mais legal de acordo com esse tipo de peça e tô ensinando para vocês a técnica para vocês reproduzirem aí. Se você quiser utilizar um outro tipo de traço, tá tranquilo, tá? Mas aqui, eu vou colocar aqui embaixo depois as proporções do que a gente está utilizando nessa aulinha aqui. Bom, aqui do ladinho eu já tenho a água com aditivo plastificante. Aqui a medida de aditivo plastificante, como é uma quantidade muito pequena de massa, a gente vai estar colocando na proporção de 3 a 4 gotinhas, tá bom? E já está toda diluída aqui. Então aqui já está meu cimento estrutural, a areia, o cimento lembrando sempre peneirado para tirar aqueles gruminhos que vão se formando, né, que vão se hidratando. E a gente vai fazer a textura toda, você vai ver de pertinho qual a textura ideal para que a massa não fique nem muito dura e nem muito mole. Vamos lá? Bom, deixei então as nossas peças secarem aqui por 48 horas e agora eu vou fazer o desmolde, você vai acompanhar de pertinho para ver o resultado delas. Bom, feito o desmolde, agora tem uma outra fase que você pode optar por fazer ou não. Bom, primeiro pode ser que fique umas rebarbinhas, aí você pode só quebrar com a mão, é bem simples, tá? Algumas pessoas não gostam de lixar de nenhuma forma. Eu mesmo nessas peças de concreto que não necessariamente precisam ser lixadas, gosto de fazer o acabamento com uma lixinha d'água, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês fariam, mas com essa peça submersa na água, tá? Pra gente tirar essas quininhas que ficam mais pontudinhas, deixar elas um pouquinho mais arredondadas, para que dê um acabamento melhor na peça. Você vai pegar uma lixa d'água, se você vai abraçar a sua peça, fazendo assim, como se fosse um abracinho mesmo, e passando assim nela, para tirar eventuais quininhas que possam ter. É uma coisa bem suave, não precisa forçar, é só a título de acabamento mesmo.
e essas rebarbinhas que vão ficando também vão saindo com esse lixamento, tá? Então, você vai fazendo o lixamentinho, vai tirando com o pozinho. Aqui as rebarbinhas, ó, é muito fácil de tirar. Com a mão mesmo você vai conseguir quebrar e depois fazer o acabamentinho com a lixa. Lembrando que o ideal é fazer na água, tá? Aqui eu tô fazendo só para vocês terem uma ideia e você vai fazendo em todo o redor da peça, tanto na parte de baixo quanto aqui na parte de cima, abraçando a peça mesmo, para que a sua peça fique com o acabamento mais profissional possível, tá? Feito tudo isso, é o momento da gente proteger essa peça, proteger contra sujeira que possa impregnar, contra pingos de líquidos, enfim, para deixar ela assim, bonita o maior tempo possível. E eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples, utilizando um produto que é bem fácil de ser encontrado e você não vai precisar de nenhuma técnica específica para isso e vai conseguir fazer com muita facilidade. Bom, aqui a gente vai utilizar esse verniz incolor da Colorgia, eu gosto muito dessa marca. Antes de começar o processo, vou só dar uma dica para vocês especial. Qualquer tipo de material, tanto verniz ou tinta que você for utilizar nesse formato, nunca chacoalhe assim, tá? Na vertical. Faça sempre a agitação assim, na horizontal, para não quebrar aquela pecinha que fica dentro agitando o material, tá bom? Bom, para a gente passar, especialmente em peças pequenas, a gente vai fazer primeiro uma primeira demão para dar uma pulverizada na peça, para que o material faça a adesão nos poros e prepare para a segunda camada que a gente vai fazer depois, tá bom? Eu vou fazer o processo aqui para vocês vocês observem como eu trabalho e como eu tenho conseguido ótimos resultados, tá bom? A gente vai apertar primeiro aqui o gatilhozinho do spray, antes mesmo de chegar na peça. Eu vou começar a soltar o produto aqui e vou seguir até aqui na parte de final e vou parar. Vocês vão observar, vai ficar mais fácil quando vocês verem. Então, vamos lá. Primeira camada, ok. Aí a gente vai ter, cada produto vai ter uma indicação aqui no rótulo, tá? Essa daqui, ele fala para entre uma demão e outra, você esperar um tempo de secagem de 5 a 10 minutos, mas vai depender do produto que você estiver utilizando aí. Então, nós vamos esperar 10 minutinhos e eu volto aqui com vocês. Bom, passados aquele tempinho para secar a primeira demão, agora a gente vai fazer a segunda. E aqui eu vou virar a peça para fazer a passagem no outro sentido para fazer a cobertura total. Se você aí de repente conseguir se movimentar, como aqui eu estou sendo filmada, né, não vou conseguir ficar girando em torno da peça. Mas se você quiser, não precisa virar, faz só a passagem no outro sentido. Então aqui eu vou virar e vou fazer o mesmo processo, só que em outro sentido agora. Bom, temos a nossa segunda demão. Algumas pessoas podem já ficar satisfeitas com o resultado da segunda, mas você pode fazer ainda uma terceira demão. Se você quiser fazer essa terceira demão, espera esse prazo aí de 5 a 10 minutinhos e faz o processo novamente, tá bom? É esse o resultado final. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse.